tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha, eu vim aqui mais uma vez no nosso canal do Telegram gravar um vídeo, acho super interessante a aula nesse modelo, mas o tema de hoje é por que ou quais os motivos que o exercício físico promove hipotensão a nível crônico, né? Por que ele é tão bom para as pessoas que têm a hipertensão arterial? E aí talvez vocês consigam responder isso, mas talvez também não conheçam os mecanismos fisiológicos por trás desses benefícios. E é isso que eu vim falar para vocês aqui hoje. Dentre esses três mecanismos, tá? Três são super importantes. Então nós temos aqui, em primeiro lugar, o aumento da atividade vagal, né? Isso aqui, talvez todo mundo já saiba esse motivo, mas eu queria saber se vocês sabem explicar o que é o aumento da atividade vagal. Segundo, diminuição da atividade simpática, certo? E aí nós vamos comentar cada um desses pontos. Terceiro, diminuição da frequência cardíaca intrínseca do marca-passo cardíaco, certo? Ou seja, a frequência de despolarização lá no nódo sinusal ou sino atrial, que nós temos aqui um mecanismo de controle intrínseco. A gente já sabe que o coração é um órgão autorritmo e que ele também, além de depender do nosso centro controlador cardiovascular, que está lá no tronco encefálico, que é o bulbo, e é isso que eu vou explicar aqui para vocês hoje. Então presta só, não se liga muito no desenho, porque eu não sou dos melhores desenhos possíveis. Então nós temos aqui, vou tentar desenhar para vocês, certo? Uma pessoa, claro, né? Então nós temos aqui, vou tentar desenhar aqui para vocês de maneira mais tranquila, tá? E aí não se atentem muito aqui ao desenho, tá? Isso aqui é um cérebro, tá bom, gente? Então nós temos aqui no meio, separando o nosso externo, tá? E o coração ele fica mais ou menos aqui, ó, deitado nessa posição, tá? Um pouquinho mais deitado aqui em relação ao externo, mais precisamente ali na posição do mediastino médio. Portanto, esse coração, tá? Ele tem uma comunicação muito alta e intrínseca aqui relacionado com o nosso sistema nervoso. Então, o nosso sistema nervoso, ele está ligado ao coração, já nós vamos ver como que isso acontece. E esse nosso sistema nervoso, ele é dividido em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico ele é dividido em somático e autônomo. O sistema nervoso autônomo ele vai ser aqui inervado por uma inervação simpática, ou sistema nervoso autônomo simpático, e o sistema nervoso autônomo parasimpático. Nós temos algumas características do sistema nervoso simpático e parasimpático que eu quero enumerar aqui para vocês. Por exemplo, o sistema nervoso simpático, os seus mediadores químicos são as catecolaminas, né, que nós vamos colocar aqui, as catecolaminas, certo? E os seus receptores são os receptores beta-adrenérgicos, ok? Quando a gente fala de sistema nervoso parasimpático, os seus mediadores químicos são acetilcolina, certo? E os seus receptores são receptores muscarínicos, tá? Portanto, isso é uma ideia e isso vocês precisam entender para que a gente explique aqui como que acontece a função cardiovascular e os mecanismos hipotensores. Guarda isso aqui para vocês. Portanto, esse coração, ele precisa de uma inervação e esse coração, como a gente já viu, ele é dividido em 4 câmaras cardíacas. E nós temos aqui do ventrículo esquerdo, sai aqui a artéria aorta. Claro que eu estou fazendo um desenho super exagerado aqui para vocês. E nessa artéria aorta aqui, nós vamos ter uma ramificação que é chamado de artéria carótida, certo? E aí,
como que eu vou mostrar para vocês os mecanismos hipotensores? Primeiro, eu preciso saber o que é pressão arterial, certo? E aí, como que funciona a regulação dessa pressão arterial? Antes de tudo, eu preciso mostrar para vocês o que é pressão arterial. Portanto, a pressão arterial ela é igual ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Bruno, meu Deus do céu, o que é isso? Calma, nós vamos falar. Toda vida que falarmos em débito cardíaco, nós já sabemos que o débito cardíaco ele é o produto entre o volume sistólico vezes a frequência cardíaca. E toda vida que a gente falar de resistência vascular periférica, é a dificuldade do sangue passar ali dentro daquele vaso sanguíneo, tá? E isso depende muito, né, da viscosidade do sangue e depende muito de uma ativação maior ou menor simpática, que é a vasoconstrição. Ou seja, quanto maior a vasoconstrição, maior a resistência vascular periférica. Quanto maior a viscosidade do sangue, maior a resistência vascular periférica. Se a resistência vascular periférica está maior, pressão arterial está maior. Se o débito cardíaco, que é o volume de sangue por minuto, tiver maior, maior a pressão arterial. Então é por isso que durante o exercício o débito cardíaco aumenta, então a pressão arterial, consequentemente, ela vai aumentar. Mas, gente, isso são mecanismos óbvios que já tem, ou os mecanismos normais que nós já temos. Qual é a novidade aqui para a gente conseguir explicar esses 3 pontos que são os mecanismos hipotensores? Nós temos aqui na aorta, nós temos receptores de pressão, chamado de baroreceptores. E esses baroreceptores aqui da aorta, eles são inervados por um nervo chamado de nervo vago. Certo? Mas nós temos baroreceptores também, aqui na carótida, certo? Aqui na carótida. E esses baroreceptores da carótida, ó, baro, pressão, receptor, receptores de pressão. Portanto, os baroreceptores lá da carótida, certo? Da carótida, eles são inervados por outro nervo, né? Que é o nervo de Hering, certo? E esse nervo de Hering vai dar também para chegar até o bulbo, ele vai ser inervado também pelo nervo glossofaríngeo, certo? Portanto, nós temos aqui uma informação dos receptores de pressão diretamente para o nosso centro cardiovascular, que é o bulbo, certo? O bulbo, que está lá no nosso tronco encefálico. Então, o bulbo, certo? É o nosso software aqui, que vai detectar se nós vamos ter um aumento de pressão arterial, diminuição de pressão arterial, e nós temos essa inervação aqui através dos baroreceptores. Bruno, só temos baroreceptores? Não! Nós temos também quimioceptores. O que são esses quimioceptores? Eles estão presentes aqui nos vasos sanguíneos, por exemplo, quando aumenta o CO2, quando aumenta o lactato sanguíneo, né, quando diminui o pH sanguíneo. Esses quimioceptores informam ao bulbo, por exemplo, se aumentou o lactato, aumentou o CO2, é que está aumentando a pressão arterial, certo? Então são chamados de quimioreceptores. Nós temos também mecanismos intermediários e mais lentos de controle da pressão arterial, como o mecanismo isquêmico, ou seja, menos sangue chegou no órgão, né? Então menor pressão arterial, e isso vai ser informado também para o bulbo, para que ele aumente aqui a resistência vascular periférica ou o débito cardíaco para regular a pressão arterial. No entanto, a gente pode falar isso em outros momentos, né? Porque aí nós temos também um outro mecanismo, que é o mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. São mecanismos intermediários e mais lentos de regulação da pressão arterial. E aí eu posso fazer outros vídeos para falar sobre o mecanismo de renina, angiotensina, aldosterona. Bom, eu espero que vocês estejam entendendo aqui
todo esse complexo aqui para a gente conseguir entender o que é esses 3 pontos que são os mecanismos hipotensores. Então, olha que coisa interessante. Nós já sabemos agora que o barorreceptor, ele informa ao nosso bulbo, certo? Ao nosso sistema nervoso, se a pressão ela aumenta. Então, se eu tenho um aumento da pressão arterial, o que é que vai acontecer? Os barorreceptores vão informar o bulbo, certo? E aí, o que é que o bulbo vai ativar, no caso aqui, o sistema nervoso parasimpático. Mecanismos de controle, tá, gente? De controle. Se a pressão aumentou por algum motivo, certo? Ela vai ter que tentar chegar a um estado de equilíbrio. Portanto, o sistema nervoso parasimpático vai ser estimulado. E aí o sistema nervoso parasimpático vai enviar acetilcolina nos receptores muscarínicos e vai diminuir a frequência cardíaca, consequentemente, vai diminuir o volume sistólico. Se a frequência cardíaca diminui e o volume sistólico diminui, automaticamente vai cair a pressão arterial e aí eu volto para um estado de PA normalizado, certo? Normalizado. O contrário pode acontecer, né? Então, se eu tenho uma pressão arterial baixa, certo? Por algum mecanismo, seja ele qual for, a mesma coisa vai acontecer. Os barorreceptores vão reconhecer a queda de pressão arterial, vão informar pelos nossos nervos a nossa atividade vagal e a atividade aqui pelo nervo de Hering e glossofaríngeo. E aí, como a pressão arterial caiu, quem é que vai ser ativado agora? Sistema nervoso simpático. Quem são os receptores, quem são os mediadores químicos? Catecolaminas. Quem são as catecolaminas? Noradrenalina e adrenalina, que são respectivamente o neurotransmissor e o hormônio. E aí, quando tem catecolaminas nos receptores beta-adrenérgicos, são os receptores dessas catecolaminas, mais especificamente os receptores beta-1 adrenérgicos, que são os receptores cardiovasculares. E aí o que é que vai acontecer? Se eu aumento a atividade simpática, eu aumento, no caso, o débito cardíaco, eu aumento a frequência cardíaca e o volume sistólico, consequentemente, agora a PA está normalizada, certo? Qual é o problema disso? O problema é que pessoas hipertensas têm distúrbios nesses mecanismos, tá? E aí nós podemos falar lá na frente e a gente tem um curso especificamente disso. Então, além desses mecanismos fisiológicos, vocês vão entender como que a patologia e como que o fármaco age diretamente nisso, tá? E você, profissional do exercício físico, precisa entender desses mecanismos. Para a gente finalizar e finalmente terminar o que a gente começou aqui, que são os mecanismos hipotensores, através do exercício físico. Por que que isso acontece agora? Agora você já sabe responder. Durante o exercício físico, a atividade vagal, ela aumenta, óbvio, porque nós temos uma atividade simpática. Durante o exercício físico, a atividade vagal, ela diminui e a atividade simpática, ela aumenta. E a frequência interna aqui do marca-passo de despolarização, ela também vai aumentar. No entanto, pós-exercício, o efeito crônico do exercício aeróbio, o exercício de força, predominantemente aeróbio, predominantemente anaeróbio, eles fazem que, pós-exercício, a gente aumente a atividade vagal. Então, se eu aumento a atividade vagal, eu aumento quem? A ativação do parasimpático. E eu diminuo a atividade simpática. Automaticamente, se eu diminuo a atividade simpática, diminui a resistência vascular periférica. Por quê? Nós temos lá os nossos vasos sanguíneos, que nós temos músculo liso, aqui naquela camada de túnica íntima e túnica média. E o que é que acontece? Quando eu tenho uma maior atividade simpática, eu tenho uma maior vasoconstrição. E agora, como o exercício físico promoveu um aumento da atividade vagal, né, pós-exercício, e uma diminuição da atividade simpática, eu vou ter agora um maior calibre, uma vasodilatação. Vasodilatação maior
menor resistência vascular periférica. Menor resistência vascular periférica, menor pressão arterial. Olha que coisa fantástica, fundamental. E você só vai ser diferenciado se você conseguir explicar esses mecanismos. Olha outra coisa interessante. Nós temos o nosso coração, que eu já desenhei para vocês em outras aulas, certo? E aí vocês lembram que aqui no nosso coração nós temos um mecanismo intrínseco, isso é um órgão autorrítmico. Então nós temos o nódo sinusal e o nódo atrioventricular. E a gente já sabe que os mecanismos, a eletrofisiologia, ou seja, para que haja contração atrial, tem que haver uma despolarização aqui do marca-passo cardíaco. E essa despolarização atrial, ela segue um caminho aqui pelas vias intermodais e pelos feixes aqui de Beckman, Beckman, e aí vai sofrer um atraso no átrio ventricular. Pessoal, a frequência de disparo disso aqui é o que também vai te dar lá a relação da frequência cardíaca. Ou seja, o coração agora que está mais treinado, nós lembramos que na aula passada, mais ou menos o volume de sangue aqui que é ejetado é mais ou menos em 70 ml. No entanto, agora, como o coração está mais treinado, ele vai ter uma contratilidade maior. E o volume sistólico de pessoas treinadas vai ser maior, principalmente, né, em exercício. E aí, olha que coisa interessante. O coração agora, em vez de bater 70 vezes por minuto, que dá mais ou menos, se eu tenho 70 ml por sístole, e ele bate 70 vezes, que é a minha frequência cardíaca, eu tenho ali mais ou menos entre 4 e 6 litros de sangue por minuto. Mas, no entanto, agora, como eu vou ter um volume sistólico maior ou uma fração de ejeção maior, o que é que vai acontecer? Esse coração vai se poupar, ele vai bater, ou seja, menos e com mais eficiência. Então, nós vamos ter aqui um coração agora com 50, 60 batimentos por minuto, irrigando todas as necessidades das células do nosso corpo. E é por isso, então, que vai diminuir a frequência cardíaca intrínseca de marca-passo. Olha que coisa interessante. Explica isso para o aluno de vocês. Saiba fazer isso, que você vai se tornar um profissional totalmente diferente e não igual aos outros. E o que eu falo mais? Entender disso é o básico, é a obrigação sua. Agora, qual é a influência que o fármaco, que o remédio, né, que o médico coloca lá para o seu aluno que tem hipertensão, onde que ele vai agir aqui? Qual é a situação que isso aqui vai mudar? Interfere no seu treino? Quais são as classes de remédio que o médico passa para o teu aluno? É um beta-bloqueador? É um diurético? É um bloqueador, por exemplo, de canal de cálcio? É, por exemplo, deixa eu ver outra classe aqui. Um inibidor de renina? É um inibidor de enzima conversora de angiotensina? Que são cenas para os próximos capítulos, para as próximas aulas que eu vou falar aqui para vocês. Mas agora, para a gente resumir tudo, por que o exercício promove efeitos hipotensores? Porque o exercício a nível crônico aumenta a atividade vagal. Se eu aumento a atividade vagal, é porque eu diminuo a ativação simpática. Se eu diminuo a ativação simpática, eu tenho menos vasoconstrição, tenho mais vasodilatação. Se eu diminuo, no caso aqui, a atividade vagal, eu diminuo a minha frequência cardíaca também intrínseca de marca-passo, ou seja, a frequência de despolarização aqui do nódo sinusal ou nódo atrioventricular. E agora você sabe por que o exercício físico é importante. Porque aumenta a atividade vagal, diminui a atividade simpática e isso repercute diretamente na pressão arterial. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sou um apaixonado por fisiologia e isso aqui explica exatamente quais são os mecanismos de controle a nível rápido, tá? Nós ainda vamos falar para vocês aqui sobre alguns mecanismos lá de renina, angiotensina, aldosterona, que senão eu não vou explicar aqui porque o vídeo vai ficar muito grande e aí em próximas aulas eu venho aqui falar isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam, pessoal, nós temos aí 2 cursos fantásticos para vocês que serão abordados isso, tá?
Exemplo, o mecanismo de controle de carga que o professor Lino Delcio vai falar tem tudo a ver com a atividade simpática e parasimpática, tá? E não esqueçam também que nós temos um curso para grupos especiais e esses conhecimentos são fundamentais, tá? Então vai lá no nosso canal do Telegram, nós temos um link que está aí no Instagram. Nós vamos colocar o nosso Instagram aqui embaixo do vídeo para que vocês possam, é Smart Science Lab Smart Science Lab. Vou colocar aqui embaixo para vocês no nosso Instagram. E lá na bio do Instagram você pode participar de graça, você vai receber essas aulas e lá também você pode fazer a inscrição do nosso curso. O curso são 40 horas, tá? De grupos especiais. Tá incrível. Nós vamos falar de toda essa parte de fisiologia cardiovascular, doenças crônicas, sistema imunológico, exercício físico, diabetes, né, a parte de fisiopatológica, o idoso, falar sobre exercício físico e câncer, gestantes. Gente, tá incrível. Não perde essa oportunidade, ok? Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos em próximos vídeos.